Minha gente, olha eu aqui de novo com vocês. E hoje, eu tava antes de começar, de ligar aqui o celular para gravar, eu tava pensando em como é que eu começaria falar nesse vídeo. Porque como eu já falei para vocês, eu não faço roteiro, eu deixo que venha o que está no meu coração e na minha cabeça. Mas no vídeo passado, eu falei sobre uma medicação que eu tomo e que foi uma medicação muito boa para me ajudar em relação aos pensamentos suicidas. E aí eu recebi várias mensagens de apoio, de pessoas que eu conheço, de pessoas que eu nem conhecia e passei a conhecer. E recebi várias mensagens me perguntando se eu não tenho vergonha de falar sobre isso. E as mensagens elas vieram em duas perspectivas. Na perspectiva de gente que está passando sobre e quer saber, em alguma medida, como é que eu falo sobre isso, e a outra perspectiva é de gente perguntando se eu não tenho vergonha mesmo, vergonha na cara, tipo, você não tem vergonha na cara de estar falando sobre isso? E para as duas perspectivas eu quero responder que sim, eu tenho vergonha, eu tenho muita vergonha. E esse momento do meu processo depressivo, esse assunto é algo que ainda me toca profundamente, é muito íntimo, eu sei, mas eu também sei que tem pessoas que precisam escutar que é possível a gente sair também disso, também desses pensamentos. Não é fácil, não é mágico, não tem uma receita, mas é possível. Porque essa dor de pensar em relação a tirar a minha dor, ela quis me calar, mas eu resolvi falar. E quando eu falo, eu começo a perceber outras perspectivas, expectativas e ajudar outras pessoas. Naquele momento em que eu tive pela primeira vez esse pensamento, eu fiquei enlouquecida. Eu não sabia o que falar, o que fazer. Eu só pedia a Deus para tirar isso da minha cabeça, tirar isso da minha cabeça, era o que eu pedia. E aí é como se tudo dentro de mim tivesse ficado cinza, não tinha mais cor. E quem me conhece sabe do quanto que as cores fazem parte da minha vida, porque eu gosto de cor, eu gosto de sol, eu gosto de vida, mas tudo se acinzentou de uma forma que não tinha explicação. E aí, quando eu fui percebendo cada dia mais, eu ouvia sinais de vontade de desaparecer, de me esconder. E isso foi ficando muito latente, e vinha muito pensamento sobre fazer alguma coisa para acabar com a dor. Então eu também fui aprendendo de que não era vontade de acabar com a vida, era vontade de acabar com a dor, porque eu não sabia como lidar com aquilo. Era muito difícil lidar, era muito complicado me ver naquela situação e não saber o que fazer, e um cansaço exagerado, uma vontade de desligar. Então, gente, isso não é frescura, não é falta de caráter, e a gente não precisa ter vergonha por isso, por mais que a gente tenha. E a gente vai ter. É uma doença, mas é uma doença que tem tratamento. Eu procurei ajuda, procurei um profissional de confiança, falei sobre. E eu posso dizer para vocês, não foi fácil e não foi mágico. E não é no passe de mágica que a gente tira o pensamento da cabeça e começa a pensar de outra forma. Mas é possível, é possível. Eu estou aqui hoje falando com vocês para dizer que é possível. Às vezes ainda vem ali alguma coisa, como eu falei, ainda é gatilho quando eu escuto sobre esse assunto, quando eu escuto que uma pessoa jovem, principalmente, foi às vias de fato, me machuca, me maltrata,
mais a gente vai conseguindo lidar na terapia, no tratamento, na busca de um sentido para as coisas. E às vezes a gente precisa entender com que eu preciso me apegar para eu seguir, para eu não desistir. E eu sempre pensava que eu não queria que a minha filha precisasse lidar com o fato de saber que a mãe tirou a própria vida. Então, sempre que vinha um pensamento ruim, eu partia para esse sentido. Eu não quero que minha filha passe por isso. Eu não quero que minha filha passe por isso. E isso foi me ajudando a sair de um lugar que eu achava que eu não ia conseguir. E aí, aos poucos, eu comecei a perceber as cores voltando, em tons suaves, não tão coloridos ainda como eu sempre gostei, mas já era suficiente para eu continuar. E eu continuei. E eu estou aqui, continuando, sem desistir, um dia de cada vez. Então eu quero dizer para vocês que tem alguém passando por isso, paciência, segura na mão e ajuda a pessoa a procurar um sentido. Se você que está me ouvindo está passando por isso e acha que não vai conseguir, você vai conseguir. Busca o sentido. Se for Deus, se for a igreja, se for um amigo, se for o marido, se for um filho, se for sua mãe, o seu pai, se apega e segue. Porque você vai sair dessa. Assim como eu estou aqui conversando com você. Eu quero agradecer por vocês ouvirem a minha história, me respeitarem. E se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que talvez possa estar precisando nesse momento. E não esquece, você é importante. Tem muita gente que te ama. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.